Vamos lá, meu nome é Marcelo Zarski e homem usa saia? Meu nome é Anderson Nova, conhecido pela alcunha de Frater Goya, e eu quero usar uma saia para manter tudo no devido lugar e fresco. Meu nome é Isabel Cortez e saias me deixam assada. Olá, meu nome é Luiz Santana e homem usa saia, sim senhor. Olha aí, ó. Muito bem. É isso aí, galera. Hoje a gente está com um convidado especial aqui, Luiz Santana. Ele vai falar um pouquinho sobre qual que é o trabalho dele e quem ele é. Pra gente bater um papo super legal sobre um assunto bem interessante e vamos ver para onde isso vai depois da nossa vinheta. Vamos lá. Acho que era legal, Luiz, você se apresentar então, né? Você já se apresentou, mas falar um pouco de você, o que você faz, por que a gente falou desse lance da saia, né? Que a gente estava conversando antes, né? E bora lá. Quem é Luiz Santana? Beleza. Então, eu sou Luiz Santana, né? Eu sou designer de moda, já trabalhei bastante tempo com todas as marcas Rio e São Paulo. Sou formado em moda no Rio de Janeiro pela Universidade Cândido Mendes. Estudei arte também e em seguida eu fui para a Europa estudar engenharia têxtil, design têxtil e química têxtil, no qual eu trabalhei com as gigantes, né, que foi a Zara, a Dolce & Gabbana e a Diesel, né? E voltei para o Brasil, trabalhei um tempo como arte terapeuta com crianças especiais, mas toda aquela questão, né, como vocês, professores, sabem, no papel é tudo muito bonito, mas no dia a dia é bem diferente, principalmente quando a gente trabalha com crianças e adultos especiais. E daí eu voltei a trabalhar com a minha área de moda, né, que é uma das minhas paixões também, e cá estou fazendo saias para homens usar. Poxa, muito legal. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, em relação a isso, né? Porque acho que antes até de falar da tua área específica da saia, eu te mostrei antes da gente começar que meu pai era alfaiate, e a gente vê hoje em dia que a alfaiate ela é uma arte em extinção, uma profissão que tem cada vez menos pessoas se sentindo atraídas, o que é uma pena. Eu aprendi a costurar com meu pai, né? Então eu sei fazer algumas coisas assim, mas eu tenho muita pena, porque eu acho assim, todas as profissões que são autônomas aí, como alfaiate, sapateiro, são artes, né? Então o pessoal está acostumado a ver sapateiro acertando o tacão. Só que o fazer um sapato, que nem o pessoal ainda tem, né, ateliês de sapataria na Itália e tudo mais, é uma arte, né? Como é que você vê isso, você que está no meio? Realmente certo isso? Estamos em extinção ou estão voltando? Olha, tem dois parâmetros, né? Nós estamos em extinção, porque realmente, com toda a questão da globalização de moda, essa coisa que eu até brinco, né? Que essa metodologia chinesa de estar pronto para ontem, isso tem realmente acabado um pouco com a parte, né, da alfaiataria de modo geral, no sentido do artesanato, né? Porque a alfaiataria, na verdade, é uma peça de artesanato, é uma peça que ela é feita exclusiva no tamanho X, para aquele determinado tipo físico. E é como você mencionou, a questão dos sapateiros, né? Que antigamente, a cada esquina que você passava, tinha lá o seu João, o seu Manuel, que consertava sapato, enfim. E isso foi começando a ser extinto, porque a indústria começou a tomar frente disso. Então, assim, acabou com os sapateiros, acabou com os alfaiates. Hoje em dia, a Itália, principalmente, a Inglaterra, ainda tem essa tradição, coisa que a maioria dos países, principalmente o Brasil, não tem. E alguns amigos que trabalham com isso, nós estamos tentando resgatar um pouco
desse fazer, né, do manual, né, de uma coisa mais específica. Então, é bem complicado mesmo a gente falar sobre isso, porque, assim, existem vários parâmetros, né? A moda globalizada, o mercado mundial de moda, ele mesmo é um pouco culpado em relação a isso de extinguir, finalizar com a questão do artesanato, da peça feita sob medida. Porque isso até, eu acho que eu passo talvez para a Isabel isso aí, mas eu já vou dar o gancho para ela pensar, né? É que eu acho que tem a ver até com essa questão, né, da automação, não só né, mas a mais-valia, menos-valia de Marx, que é aquilo que você tira do profissional, a capacidade dele fazer um produto do começo ao final para sucatear a mão de obra, né? Que é uma onda do capitalismo, né? Aí eu jogo uma outra ideia ainda antes da Isabel, que eu já estou vendo que os olhinhos dela começaram a acender ali. Mas uma das coisas que eu vejo nisso é assim, hoje a minha concepção é que nós estamos passando por uma transformação do capitalismo. Então, provavelmente, eu vejo como um esgotamento do capitalismo, que ele tem que se transformar, e eu particularmente entendo que essa transformação é uma janela para trazer novamente essas profissões antigas, para realmente valorizar, porque você não tem como competir com uma confecção chinesa, mas você tem como competir com o teu trabalho, com o teu produto diferenciado, né? E acho que hoje tem muitos luthiers de instrumento musical que estão indo nessa vibe. Estamos saindo do grande mercado e vamos ser de nicho. Ah, mas eu vou vender 3 guitarras no ano. Cara, eu não me vendo por menos, né? Então, não sei como é que você vê isso aí, e Bel também vá assumindo aí essa fala. Eu acho várias coisas. A primeira coisa que acho que é importante de falar, que eu acho que o setor têxtil foi o primeiro a ser tomado, né, durante a Revolução Industrial. A primeira coisa que foi tomada foi justamente a questão do algodão, né, e da produção em massa de peças, né? Por quê? Porque a questão é que o grande problema que eu acho que dos alfaiates é a questão do preço, né? A questão é que é muito mais caro porque é muito trabalhoso, né? Sim. Sem desvalorizar o trabalho de ninguém. Então, você fazer uma produção em massa de uma peça num molde mais ou menos, né, que se encaixe em todos os corpos, acaba sendo mais barato. Então, é uma luta muito complicada, né? Porque você tem a ideia do trabalho cuidadoso, né? De um trabalho que é feito para a pessoa, para o indivíduo, contra a questão do preço, né? A questão é quem que pode hoje em dia pagar por um alfaiate, entendeu? Eu nunca tive, eu tenho quase 40 anos de idade, eu nunca tive uma peça de alfaiataria, entendeu? E aí a gente fica pensando, mas o que será que acontece, né? Será que dá para resolver? E eu não acho, não. Você está falando que vai ter uma linda revolução pós-capitalismo. Eu estou um pouco mais trágica, né? Eu acho que essa crise do capitalismo, não sei, porque eu não sei se também vai resolver, entendeu? E eu também não sei a solução. Entendeu? É que, por exemplo, no caso do Luiz, eu acho que o Luiz trabalha com uma coisa muito específica, né? E isso pode ser uma vantagem até dentro do mercado, né? Não sei o que você acha, Luiz. Sim. Você falou uma coisa certa, realmente eu trabalho com um produto específico e isso acaba não me prejudicando, no sentido assim, eu cobro o meu preço e esse é o meu preço. Então, assim, é a mesma coisa da alta costura. Eu não sei se vocês têm acesso à questão da alta costura, mas assim, é aquele vestido, valor X e acabou. Paga quem pode, compra quem quer, entendeu? Então, como o meu produto ele é bem específico, e até entrando um pouco no assunto da saia kilt, eu tenho visto e tenho sido abordado por várias pessoas que querem saia kilt. Ah, mas uma pessoa fez para mim, eu não gostei. Eu falei assim, realmente era uma saia kilt? Aí já entra a questão de um trabalho específico de alfaiataria. É como você falou, com o tempo todo que você tem, você nunca teve uma peça de alfaiataria. Então, assim, é um trabalho direcionado. Então, quando você pega uma coisa industrializada, como você vai numa dessas grandes lojas de departamento, que até vende saia kilt,
E quando você pega aquela peça que você olha e fala assim, não, isso aqui não é uma saia kilt. Eles simplesmente eles pegaram um tecido xadrez, fizeram os plissados ou os preguiados e disse que era saia kilt. E não é isso. Então, acaba, como você realmente frisou, o meu trabalho é um trabalho específico, porque realmente é uma saia kilt. Então, muitas das vezes, assim, as pessoas estão esbarrando, vai numa empresa, numa loja de departamento, compra uma peça achando que é determinado produto e não é, entendeu? Então, aquela história, né, de gato por lebre, né? Pois é. Mas aí também, Luiz, me ajude a entender. Porque também, quando você compara, é até cruel comparar, por exemplo, uma peça de confecção de massa com uma peça artesanal. Porque, inclusive, na realidade, assim, uma peça de alfaiataria é mais caro, mas, pô, se você tem um terno feito com alfaiate sob medida, inclusive, não apenas em caimento, mas em durabilidade, é muito diferente de uma roupa feita em massa, né? Sim. Então, se você for ver, o preço, não sei se... né, é óbvio que existe um preço, mas eu não sei se ele hoje seria tão... se ele é tão mais do que uma peça pronta, ou se ele fica meio equivalente ou um pouco acima. Como é que você vê? Olha, isso aí, Anderson, varia muito, né? Que pode, de repente, você ir numa loja de departamento e comprar até por um preço mais caro, mas a qualidade péssima. E às vezes você compra com alfaiate, que é um valor até mais baixo, mas a qualidade é excelente. Então, são os parâmetros bem complicados, entendeu? Posso falar? Então, vamos lá. Eu quero fazer agora uma pergunta agora de uma pessoa ignorante e tal. Eu tive um fake kilt aí há muito tempo atrás. Totalmente falso, mas obviamente não é. Mas eu queria que você me falasse exatamente o que define o kilt. Eu queria que você falasse um pouco sobre a história, né, do traje e o que define um kilt. Assim, o que ele é, o que ele é diferente de uma... Por que ele não é uma sainha xadrez plissada? Nossa, você usou agora um termo que esses dias falaram para mim. Eu fui conversar com uma pessoa, enfim, e ele faz aquelas sainhas. Aí eu olhei para ele e falei assim, não, peraí, saia kilt, né? Sainha, é isso aí, eu falo assim, sainha. Eu falei assim, então, tudo bem. Eu vou só resumir assim para você entender o que é saia kilt, né? A saia, na verdade, ela era uma indumentária para guerra, né? Então, assim, era para questão de mobilidade, né, de movimento, e existe basicamente dois tipos de saia kilt. Digamos a tradicional, que ela não tem uma parte maior, como se fosse uma estola para proteção, né, e tem digamos, a tradicional, que ela é sem essa parte. Então, assim, cada clã, cada família na Escócia, não sei se você sabe disso, tem o seu desenho, o seu xadrez, né? Eles até, na época, nem consideravam muito como saia, né? Eles falavam uma indumentária para guerra, pela essa questão de mobilidade. E essa parte maior, que é como se fosse uma estola, ela servia para rede, para carregar os soldados lá que se machucavam, quebrava a perna, entendeu? Ela servia como barraca. Então, ela tinha, assim... a história do bombril, né? 1001 utilidade, né? E hoje em dia tem, como eu falei, vários tipos em relação a tartãs, a cores, tudo isso. Basicamente, ela tem, são 3 ajustes, né? 2 do lado direito, se não me engano, e 1 do lado esquerdo, que onde ela não tem nada assim, tem um botão para segurar porque vai cair. Ela tem um zíper, como eu já fui em alguns lugares. Eu faço com zíper. Eu falei assim, então não é saia kilt. Então, assim, eu sigo o padrão tradicional da saia kilt, entendeu? Então, basicamente, como eu falei, são 2 modelos que tem. Esse que tem essa parte maior, como se fosse uma estola, né, que você levanta e protege, e esse que é só a parte de baixo e não tem essa parte superior.
Essa parte que você falou, superior seria tipo um rabo, assim, ela vai por Isso. cima. Tem isso, uma cauda, né? Ela tem a Aham. saia normal e ela tem mais aquela parte, que é como se fosse uma cauda, que muitas das vezes, eu vou dar o exemplo, eles puxam e levantam ela para se proteger, entendeu? Então, seria essa parte e seria basicamente essas duas peças da indumentária. E quantos metros de tecido vai numa saia tradicional? Boa pergunta. Geralmente assim, na básica, geralmente é de 3 a 4 metros de tecido, né? Isso também depende muito do desenho, do xadrez, do tartan, que conforme você vai fazendo as dobraduras, que ali você vai vendo como vai ficando. Então, assim, você vai fazendo todos os encaixes para dar certinho, e geralmente é de 3 a 4 metros, dependendo da saia, pode ser até 8 metros de tecido. É muito tecido, né? Muito. E justamente, às vezes a gente fala para as pessoas, não, mas é tanto tecido. Eu falei assim, você já viu os desenhos? Você já viu como é feita as dobraduras da saia? Então, assim, vai muito tecido. E quando eu faço, geralmente, que eu entrego a peça para o cliente, ele diz, nossa, eu não acredito que aqui tem 4, tem 3 metros, tem 8 metros de tecido. Eu falei assim, tem. Viu, Bel? Só para colocar de padrão, já passo para você, Marcelo. Mas o balandral que eu uso, que é corpo inteiro, né? Tipo aquela padre lá, são 7 metros de tecido. Também não é pouco. Não parece. Não parece, mas é 7 metros. É isso que porque a saia... dobradura. Não, é que a saia, ela é, né? Ela é restrita ali àquela região entre o joelho, né, e a cintura. Não é que nem um balandral. O balandral é uma peça completa, né? Você veste inteiro. Por isso que eu acho impressionante, assim. E ele não é, assim, o traje completo formal escocês não é só o kilt, né? Você tem o kilt, tem aquela bolsinha. Isso, tem um nome, chama-se esporrão, se eu não me engano. Tem as meias, né? Tem os flash, que são como se fossem 2 bandeirinhas na perna. Vamos botar bem no popular, né? Como se fosse uma jaqueta, um gibão ou um blazer, que ele dependendo do clã também, ele tem recortes diferentes. Eu até sempre falo, eu uso o exemplo do Giorgio Armani. Ele tem 3.000 modelagens de blazers diferentes. E às vezes você vê um terno ou um blazer Armani e acha que é igual e não é. É a mesma coisa da vestimenta escocesa. Legal. Deixa eu perguntar uma coisa, Luiz. Você falou que a sua formação é moda, né? Você trabalhou com algumas marcas e tudo. Quando você trabalhava com essas marcas assim fora, o teu trabalho era especificamente com o quê? Já tinha essa... Você desenhava, você confeccionava? Como que era o teu trabalho? E daí depois o porquê que você resolveu voltar e não, quero fazer isso aqui, trabalhar diretamente com a saia kilt, com esse tipo de vestimenta, vamos dizer assim. Ok. Então, eu tinha um escritório, né, de design têxtil, eu só fazia os desenhos de estamparia, né? Tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Então, quando eu trabalhei para essas marcas no exterior, eu fiz Zara Home, que era toda a parte de casa da Zara, era bem interessante. Eu desenvolvi os desenhos. A Dolce & Gabbana, eu fazia os desenhos de meia calça, né? E a Diesel, eu coordenava a equipe, né? Que não sei se vocês sabem, a Diesel, ela tem fábrica aqui no Brasil, né? Só que assim, né? Você não tem autonomia para você desenvolver o que você quer, né? Então, geralmente, às vezes, você quer desenvolver um trabalho melhor, fazer uma estamparia melhor, mas você é meio que vetado. Então, isso acaba te cansando muito, né? Foi aonde eu falei assim, não, agora eu acho que eu vou fazer do meu jeito. Lógico, quando eu desenvolvo qualquer peça, qualquer estampa, eu sempre penso que não é só simplesmente o meu gosto, é o gosto de um cliente e de vários clientes. Então, assim, quando você desenvolve uma estampa ou um produto, você tem que pensar que esse produto ele tem que ser vendável. Ele não pode estar agregado simplesmente o teu gosto, a tua opinião pessoal, que eu gosto assim, eu gosto na cor tal.
eu gosto no modelo tal. Não. Você tem que pensar que o produto ele tem que ser direcionado para todo tipo de cliente. E muitas das vezes, nas grandes marcas, embora eles façam também para o mundo inteiro, você às vezes é vetado, você não tem muita autonomia de criação. Então isso acaba te engessando e cansando. E foi uma das questões que eu falei assim, não, agora eu acho que é melhor eu fazer o meu trabalho, mostrar o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer, enfim, e foi mais ou menos por aí. E indo para essa coisa da saia, kilt ou saia, qualquer saia masculina, né? Aqui no Brasil, acho que a primeira tentativa oficial de uma moda de saia masculina veio com o Chico e com o Caetano ali nos anos 80, né? Uhum. Se não me engano, logo ali, acho que foi final na época da abertura, uma coisa assim, né? Mas como é que se abre esse leque assim para entrar no mercado masculino? Como é que chega nisso aí aqui no Brasil? Então, eu sou bem suspeito para falar isso porque assim eu amo, né? É um trabalho que eu faço. Eu acho que de um tempo para cá as grandes marcas, as celebridades, né, têm aparecido usando saia kilt. Não precisa ir tão longe. Agora, quando teve o sepultamento da rainha da Inglaterra, eles estavam, né, transportando o caixão dela com saia kilt, até porque uma parte do velório, toda aquela cerimônia foi feita na Escócia. Então, assim, isso vem gerando um pouco de tendência, né? E a gente tem que aproveitar esse gancho e começar a divulgar, né, o trabalho. Então, assim, eu tiro por mim. Sempre tem uns eventos aqui em Curitiba que o meu cartão de visita já chegar no evento de saia kilt. E é muito interessante porque da primeira vez que eu fui, eu até achei que as pessoas fossem torcer o nariz, que é aquela questão, né, da latinidade e da masculinidade, né? Que não, homem... Nossa... Foi super engraçado, que eu fiquei até surpreso, porque o que veio de pessoas, assim, vieram pessoas, poxa, eu posso tirar foto com você? Nossa, você está muito elegante, está muito bonito. Então, está se quebrando um pouco essa questão dessa visão, né? Poxa, um homem de saia. Na verdade, sim, a saia kilt, eu até brinco, não é uma saia, é uma indumentária que, como eu falei, era usada na guerra, e depois aquilo foi modificando e hoje está uma coisa super elegante. Então, assim, eu tenho recebido vários pedidos, inclusive de pessoas perguntando sobre a saia kilt, até querendo uma fabricação dela em massa, né, em quantidades, enfim. Então, assim, está se abrindo bem essa questão da visibilidade do homem usar uma saia. Como eu falei, essa questão do Brasil, né, enfim, ter essa coisa da masculinidade, não, porque o homem não tem nada a ver, entendeu? É uma peça bacana, uma peça que todo mundo pode usar e, quer dizer, fica super elegante. Vamos aí o exemplo do nosso amigo aqui, eu achei, primeira coisa que eu já observei é as unhas, eu achei o máximo. Né? E aí, mas aí que tá, só que a gente tá aí, né, do que a gente está falando, estamos falando talvez não de uma latinidade, mas a latinidade seria um apelido para masculinidade tóxica, né, na realidade, que é aquela coisa assim, homem não chora, homem não usa saia, homem não, né? E aí fica a pergunta, então o que é ser homem? Né? Então, tem isso, né? Porque eu, na realidade, acho que sim. Eu sempre pensei nisso, né? É uma indumentária, não antes de qualquer coisa, é uma peça de roupa. Acho que os outros valores é que daí vem da cabeça das pessoas, né? Do que a pessoa deduz, né? Justamente. Entendeu? Eu acho que na verdade, assim, é o que você acabou de falar, né? É o que as pessoas deduzem,
é uma questão de informação, é uma questão de cultura, né? É uma questão da pessoa, de repente, se informar mais a respeito daquela roupa, daquela tendência, né? Porque se formos estudar moda há anos atrás, há séculos atrás, a moda, na verdade, ela não era direcionada para a mulher. A moda era totalmente masculina, né? Com o passar do tempo, revolução, guerras, não sei o quê. Não me perguntem datas nem séculos, porque eu não guardo. Mas, assim, com toda essa questão de revolução, começou a moda ela se voltar para o feminino. Lógico, mas sempre teve embutido essa questão que a moda é algo totalmente masculino, né? E, como eu falei, tem essa questão da pessoa, da forma que a pessoa vê, né? Um homem usando uma saia, né? Hoje em dia vem essa questão, né? É de gênero, não sei o quê, a moda está voltada para isso. Então, assim, eu acho que é uma questão mesmo de educação mesmo, de informação, da pessoa ver aquilo de uma forma natural. Vamos voltar à mesma história. Tipo, eu achei super bacana, ele estava aí pegando a água dele, a unha pintada. Só que há anos atrás era horrível se um homem pintasse uma unha, entendeu? Não, então é tudo a questão mesmo de evolução, não é verdade? E você chega a fazer, uma curiosidade que eu tenho, você chega a fazer peças assim, saias assim masculinas para uso no dia a dia, ou só vestuário de festa, digamos assim, né, ou para a noite? Não, para uso dia a dia. Eu tenho clientes que pedem, eu quero porque eu vou sair, eu vou para a faculdade, eu vou trabalhar, ou seja, uma peça como se fosse uma calça jeans, né? Legal. E você sente que ainda tem muito preconceito ou não? Olha, de um tempo para cá, né, eu já vi assim, uma grande melhora em relação a isso. Como eu falei, eu vou muito a eventos de moda, aqui mesmo em Curitiba tem um evento que eu participo, que, nossa, as pessoas assim param o tempo todo. E outra coisa, não são mulheres, são homens. E sempre fala, nossa, você está super elegante, nossa, que bonito, eu quero uma saia dessa, eu gostei, eu achei super, uma palavra que eu acho super engraçada aqui no Paraná, super top, né? Então, eu acho que está tendo uma visibilidade bem interessante em relação a essa peça. Eu ia perguntar disso mesmo, porque assim, a gente estava falando da saia kilt, né? Que é um acessório mais específico, né? Uma roupa mais específica. E daí a gente até falando antes sobre saia, essas coisas assim, eu falei pro Anderson, eu falei, nossa, eu acho legal, tem uns modelos, por exemplo, atores, o filho do Will Smith, por exemplo, ele se veste de um jeito bem diferente de um padrão, vamos dizer assim, colocado. Aquele ator que fez Duna também, esqueci o nome dele, também. Então, ou ele tá de vestido, tá de saia, com umas roupas diferentes. Eu ia perguntar se você trabalha com esse tipo de roupa, por exemplo, a pessoa tem algo em mente que ela quer se vestir para uma ocasião ou para um dia a dia, para alguma coisa assim, ou se era especificamente com, não, é a saia kilt que eu faço, não. Então você trabalha meio assim, de acordo com o que o teu cliente vai te procurar, né, propor, vamos dizer assim. E você também tem desenhos teus, assim, que você, tem alguns modelos que eu fiz que isso são, vamos dizer assim, esse nome aí, Timothée Chalamet, do Duna. Esse rapaz se veste de um jeito bem diferente, eu acho muito legal. E eu ia perguntar, daí voltando lá, né, se você tem alguns modelos próprios, assim, esse aqui eu criei para um cliente, mas eu faço isso daqui, eu acho interessante. Você tem algumas indicações, assim, pensando como leigo, assim, né? O cliente vai chegar para você, vou chegar para você e falar, Luiz, quero isso aqui, cara, como é que era? Aí você vai vamos dizer assim, criar algo ou não? Você já tem coisas meio padronizadas, assim, sabe, para fazer. Não, é isso, é tal, como que funciona? Fala, Goiás. Vou brincar, né? Do tipo, pagando bem que mal tem, né? Eu faço. Entendi. Então, eu acho que, viu, Luiz, eu acho que a pergunta do Marcelo, pelo que eu entendi, é assim,
Por exemplo, se você vai casar, que nem temático. Eu quero. Nós resolvemos, vamos fazer um casamento meio na vibe Duna, assim, que é umas coisas mais futuristas. Você bola um guarda-roupa Duna, assim, pro marido, assim, Faço. É isso, né, Marcelo? Mais ou menos por aí. Justamente. É por isso que eu falei, pagando, né? Pagando bem que mal tem. Então, justamente, eu tenho peças padrões, né? Padronizada, e tenho aquela que o cliente, como teve agora uns amigos, que nós vamos para uma formatura de medicina, e a gente quer ir com saia kilt, não sei o quê, só que a gente quer uma saia kilt diferente, que tenha um bolso, que tenha uma abertura assim, fácil. Então, eu não fico restrito ao tradicional, simplesmente, da saia kilt, como qualquer outro tipo de vestimenta, né? Eu sou bem tranquilo em relação a isso. Se você chegar, como até o Anderson falou, que tem um amigo que quer uma saia longa, cara, faço tranquilo, não tem problema. Não tem essa coisa, eu não vou fazer porque o meu estilo, o meu trabalho, ele é tradicional. Eu até brinco, eu tenho muito medo da palavra tradicional porque ela vem traição, entendeu? Então, eu acho que o tradicional, ele tem que ser inovador. Você tem que ter aquela peça coringa, mas você pode também inovar, e é isso que vem sendo o meu diferencial nas minhas peças, porque mesmo eu usando ou fazendo uma saia kilt tradicional, mas eu posso modificar ela também, né? Com bolsos, com recortes, fazendo mistura de outros tecidos, entendeu? Então, é bem por aí. Uhum. O Harry Styles também se veste diferentão também, né? acho bem legal esses estilos, assim, que foge do tradicional. Por isso que eu perguntei. Sim, é interessante. E mulher pode usar kilt? Sim, até porque, não sei se você viu, né, uma das que, assim, divulgou muitos anos a saia kilt foi a rainha da Inglaterra, né? Em algumas aparições, usava. Olha. Se você pegar fotos, enfim, ela usava a saia kilt. Uhum. Não, é porque, sei lá, quando você vai pra Escócia tem muito essa coisa muito masculina, né? Ligada, acho que eu não... Bom, também se bem que eu não me lembro muito bem. Mas eu lembro de ver muito homem usando kilt. Agora, mulher, assim, mais, sei lá, em show de rock, sabe? E aí eu fico pensando se tem uma etiqueta do tipo, por exemplo, você faz pra mulheres também? Sim, faço. Pagando? Vou fazer uma para você. Eu preciso ter dinheiro primeiro. Eu não entrego antes. É difícil, mas eu acho super legal. Eu gostava muito. Eu sei que a minha kilt não era de verdade, era de mentira, mas eu gostava muito dela. Eu achava ela muito cômoda, né? Apesar de eu achar que saias são roupas ainda meio... que eu acho que homens acham muito confortável, porque eu acho que nunca teve essa experiência de ter uma certa liberdade, né? Mas eu acho que às vezes assa, entendeu? Vestidos, saias, entendeu? Que você tem aqui a coxa um pouco mais grossa, já é uma coisa, já é um pouco incômodo, sabe? Já não é uma roupa tão cômoda, assim. Por isso que eu tava falando, né? Saia é legal, né? Mas... É super engraçado isso, você falou, né? Que assa. Muitos perguntam para mim, você usa alguma coisa por baixo? Eu não uso. Porque todo mundo usa cueca, mas isso aí vai do seu gosto. Se você não quiser usar, não tem problema. Tradicionalmente, eu acho que não usa, né? Não usa cueca, né? Não tem um negócio assim? Eu tava pesquisando a rainha também. Então, vira aí que ela tá com uma saia. É porque a imagem aparece aqui pequena para mim. Mas ela tá com uma saia kilt, sim. Entendeu? E tem várias fotos dela que ela tá usando a saia kilt. Sim, voltando ao assunto do usar. Na verdade, usa-se sim, né? Mas tem algumas pessoas, como eu tenho alguns clientes, que falam mesmo, eu quero, mas eu não quero usar nada por baixo. Então, tranquilo. Mas entendeu? tradicionalmente não se usa nada por baixo, né? Olha, na verdade, usa, né? O povo que não quer usar, que quer ficar mais à vontade, né? Que gosta tanto do conforto da saia, que quer ficar bem à vontade. Não tem negócio que na Escócia, sei lá, quando não se usavam, lá os escoceses originalmente não usavam, ou isso é uma piada boba? Não, há bilhões de anos atrás, entendeu?
até na questão, como eu falei, né, que eles usavam na guerra, realmente não usava nada por baixo. Então era só a saia. A Né? sainha. A sainha. Cobrindo as partes, a cara do Cute, cobrindo as partes. Sainha. Ai, ai. Eu perguntei isso porque teve uma vez que eu fui para um encontro de RPG e eu tinha um amigo que foi usando um Cute, né? E aí ele ficava o tempo inteiro falando que não estava usando nada por baixo, entendeu? Porque é assim que se deveria usar. Mas a gente não sabe, né? Se era realmente ou se era só uma grosseria, diríamos assim. Como? Só pra... Pode ser. E aí, vamos lá. Já que a gente, né, entrou nisso aí, e também, mas aí a gente vê, eu entendo, hoje, a história do Zassai, além da indumentária, ele vem com uma fala, um discurso por trás, né? Então, quando eu digo, por exemplo, eu quero usar um kilt, eu quero usar uma saia qualquer, que não necessariamente seria um kilt, né, mas uma saia masculina. Enfim, eu vou usar, pronto, azar do planeta, foda-se o que você pensa, se eu quero usar. Então existe, acho, um discurso, uma fala por trás, né? Que acho que justamente essa questão da expressão, de você se colocar no mundo, né? Eu acho que tem isso. Eu acho que a primeira coisa é isso aí. Não é? Eu até, de vez em quando, eu coloco no meu Instagram, ponho uma foto minha, lógico, com saia cute, e eu escrevo, cute-se ou foda-se. Bem isso, porque assim, eu falo que, na verdade, a vida é um grande show, né? E cabe à plateia tomar decisão se ela vai gostar ou não, mas também não me interessa se ela vai gostar. Quem está dando show sou eu. Não é verdade? Uhum. E eu particularmente acho, por exemplo, que eu agora estou na fase velho, que quer ficar pintoso, né? Andar estiloso. Então, na realidade, assim, eu acho que também tem isso, né? Você querer estar se apresentar melhor, estar melhor, uma questão, né, de vaidade e tudo mais. Então, eu acho que é legal, é uma coisa que vai naquilo que você falou lá no início, de que quem compra uma roupa em alfaiataria, a pessoa já tem uma concepção ali do que ele quer, né? Ninguém vai aí numa alfaiataria e diz assim, o que você tem ali de um verdinho? Né? Tem, eu acho, né? Isso é verdade. Porque, na verdade, a pessoa ela já vai sabendo o que ela quer, ela já tem uma opinião formada, né? Agora é o que você falou, ela não vai chegar lá do nada, eu vou levar essa sainha aqui, né? Não, ele sabe o que ele quer, tipo o teu caso, né? Pelo que eu entendi, você acho que tem uma banda, não é isso? Enfim, então, de repente, assim, você quer usar, ou a galera da tua banda quer todo mundo ficar no estilo, aí você já tem aquilo formado. Agora não é uma coisa que a pessoa vai chegar ali do nada, entendeu? Eu quero uma saia cute porque eu acho bonitinho. Não, é uma questão mesmo de estilo, né? Uhum. Tem um personagem, né, o Sandman, ele usa uma saia, não? É uma outro tipo de roupa? É um sobretudo que é fechado, o Sandman. Você tem aí a foto, alguma coisa para eu ver? Você tem aí, Goya, para colocar? Do seriado, você fala? Do seriado. Então, sobretudo, fechado. Dá a impressão de que é tipo um vestido, né? Parece. É porque ele é magro e é ajustado, e aí fica bonito, né? Fica com essa... Não, mas ele tem, mas se não me engano tem cena dele com vestido também. Tem ele de vestido e tem ele de capote. Ele tem as duas situações. Deixa eu ver se Mas é realmente um vestido aqui, fechado até aqui? Eu acho que a diferença entre um vestido e um sobretudo é pequena, se pensar bem. Mas o que eu acho que é um vestido mesmo, Bel. Mas um vestido que seja abotoado desde o pescoço até o final. Entendi. Pode ser um vestido, né? Ou sobretudo, deixa eu só...
Aqui ele tá com um sobretudo, ó. É um balandrão. Sobretudo. Aqui é um sobretudo. Mas, se não me engano, Escreve- na série tem algum momento... Escreve skirt na frente, que daí aparece o figurino dele. Como que é? Skirt, né, de saia. Na frente aí mesmo. Escreve Sandman skirt. Sim. Opa. Com T muda. Vai pra baixo. Ai, depois sai. Não deu muito certo, Marcelo. Não, peraí. Aí agora já entrou a Mary Quant, né? Da mini saia. Deixa eu colocar aqui. É aqui, ó. É que eu achei assim. Aquela primeira ali. Aqui, ó, do ladinho primeiro, aqui, ó. Bem no. Primeiro da esquerda. É isso aí, ó. É isso aí, ó, que eu queria. Mas aí tá mais a do Lúcifer, né? Isso, mas é um sobretudo mesmo. Ah, entendi. É o sobretudo ajustado. Aham. Isso. É bonito, né? É legal, achei massa. Bonito. Que lembra muito também aquele sobretudo mais ajustado daquela série. Do não Neo, lembro, do acho que- Matrix. Isso aí. Sim. Aí dá pra ver mesmo, né? Mas esse é mais folgadão, assim. Ó, tá vendo? É fechado, mas parece ser uma espécie de uma coisa em cima, né? Essa parte de cima. Parece que a parte de cima é um tipo um quase um blazer, né? jaqueta. Uma jaqueta, um blazer, não sei. É como se fosse assim, mas dá a impressão que ele é sobreposto, Uhum. né? Tem a parte de cima, a parte de baixo, mas é uma peça só. Uhum. Aí dá a impressão que são duas peças, pelo que eu estou entendendo aqui. Ou uma armadura por cima, sabe? Um peitoral? Sim, Um peitoral que gibão, vai- né? Isso, porque... isso. A impressão que dá é um gibão. Uhum. E bem interessante a peça, hein? Eu achei que era algo... Matrix, falou do Matrix, olha lá. Deixa eu mandar aqui pra Sim, você, ela- Goya. Abre aí no Pinterest. Eu achei que era algo mais ou menos assim, ó. No Pinterest eu É. tenho algumas e acho que eu tenho uma... Não, mas eu mandei um link aí já de uma que tá... Mandou De um modelo aí, aqui. aí no chat. Tem um modelo... Eu achei que era mais ou menos o que vai abrir aí. Vê se vai abrir certinho também. Tá aqui, peraí. Peraí, ó. Ó, por exemplo, eu achei que era isso aí, ó. Uhum. Que é tipo um, né, mas pelo Aí jeito... é uma né? saia mesmo. Né? São duas peças, né? Uhum. Lembra um pouco aquelas calças, né, usadas pelos samurais, não é isso? É aquela calça de Aikido, né? Que ela é meio Isso. folgadona. Eu mandei um outro aí, Goé, pra você ver. Que esse daqui, daí é uma, por exemplo, é uma saia. Parece que é uma calça, mas tem uma saia. Eu não sei o nome disso. Mas Esse- isso Calça é uma- faroel. Não é. Tô brincando. Não é. Não, mas isso é uma sobreposição, né? Não, eu mandei um outro aí, Goé. Abre aí pra ver. Peraí. Tá no chat. É esse aí, ó. Tá vendo? Legal. Isso é uma jaqueta que foi enrolada na cintura da pessoa. Não é? Mas sobreposição, é a calça. E aí É você uma vê que ele calça. tem aqui, ó. Saia sobreposta. Isso, ele tem uma Sabeu. saia sobreposta do próprio tecido. É. Sabe aquelas pessoas que fazem umas roupas que elas pegam, sei lá, um casaco e aí usam E como amarra. calça Uhum. e aí amarram dos jeitos, assim. Então, né? diferentão, né? Aí tem uns. Eu tava pesquisando aqui, daí tem uns que são saias mesmo, assim, saia não igual o kilt, mas uma saia, tipo, normal, vamos dizer assim. Isso, aí vem dentro daquela história, né? De pegar uma peça tradicional e modificar ela, deixar ela mais com o estilo da pessoa, ou mais assim, eu quero algo que seja um pouco moderno, entendeu? Que Uhum. não seja tão tradicional. Então é mais ou menos essa peça que está aí. E é Uhum. uma das coisas também que eu faço. Ah, que legal. Eu mandei um outro aí, Goya, que esse é uma saia mesmo, né? É tipo um rapaz com um blazer e uma saia. Isso. Não. Uma saia plissadinha, peraí, tem aqui. Que daí já foge do kilt, né? Que a gente tava falando, né? Daquela ideia, né? Porque assim, quando eu falo, por exemplo, que nem eu falei no começo, né? O homem usa saia, né? Mas é meio pra ter essa questão, né? De que quem disse que homem não pode usar saia, ou mulher tem que usar tal coisa, ou o menino veste
azul e menina veste rosa, sei lá, né? Então, tipo, é uma roupa, né? Vamos dizer assim. Daí eu acho que esses modelos, o kilt, ele tem uma história, né? Ele tem vamos dizer assim, um fundamento lá, né? Né, tradicional. E esses modelos aí que eu mandei, por exemplo, que o Goy abriu ali, ele já foge mais ou menos de um padrão social, né? Ele já vai para um caminho diferente. Tem ali uns modelos que são orientais, né? Que você vê ali que daí lembram umas roupas de artes marciais e outras coisas assim, mas ele ainda vai para tem uns modelos que você vai olhar e você fala, nossa, isso é diferente, sabe? Ó, por exemplo, esse aqui, para mim, eu não sei, parece que o cara pegou roupa da tia véia. Nossa. Mas não é? É que sim, não, mas é aquilo, justamente, é aquilo que nós estávamos falando. Que na verdade ele criou a identidade dele na peça, né? Sim. E é interessante também. Tem mais para baixo ali tem tipo um ensaio de um rapaz que ele tá com um blazer mesmo, gravata, sabe, tudo, e uma saia. Só que uma saia com bolso, assim, como se fosse uma calça. Cria uma quebra, né? Cria uma quebra. Então. Isso que eu acho, que eu falo que é diferente lá do lance do kilt, né? Que o kilt tem toda aquela tradição. E esses modelos, eles já fogem, né? Então, dá a impressão de que é um pouco mais ousado, talvez, não sei. Ou sei lá. É mais punk rock. É mais moderno, né? Digamos, com identidade a peça, né? Não fica aquela coisa tão tradicional que é a kilt, né? Então, como eu falei, acaba criando uma identidade na indumentária única. Acho que é bem interessante também. Sim. Porque aí que né, na moda não tem certo e errado, né? Me corrija se eu tiver falando besteira, Luiz. Mas acho que não tem muito essa coisa de certo e errado, né? Acho que tem a tua... É claro que eliminando o mau gosto, né? Mas, no geral, a gente tem... Mas acho que não tem certo e errado. Aposto que tem umas coisas erradas, assim. Não, você tem peça mal feita, né? Cortado errado. Mas a pessoa pode falar, que... meu estilo é usar uma peça mal cortada, entendeu? Olha, o Anderson falou uma coisa bem interessante. Hoje em dia não tem muito essa coisa é certo ou errado na moda, né? E é o que a Isabel falou, acaba a gente criando, na verdade, uma identidade na peça, né? Então, antigamente, há não sei quantos anos atrás, tinha essa coisa, não, usar isso é feio, é démodé, não existe errado. Hoje em dia, não. A roupa, ela é bem feita, bem cortada, entendeu? Você fica super elegante, não precisa essa coisa de estar na moda. Eu tiro por mim mesmo. Lógico, hoje eu passei o dia trabalhando e tudo, mas se eu precisar num evento, eu vou com uma saia kilt, eu vou com uma peça bem cortada. Só que assim, não tem mais isso de você estar etiquetando quem está certo ou quem está errado. O elegante, o chique, é você estar bem vestido e outra coisa, não precisa ser com uma peça de alta costura, de uma grife internacional. Entendeu? Vocês podem usar a Luiz Santana que vocês vão estar bem vestidos. Aqui, ó. Olha lá, Marcelo, pra você que quer tocar. Daí, ó. Então, só que é que nem eu falei, é legal. Só que daí o kilt, ele tem toda essa ideia tradicional, né? Aí você não vê, por exemplo, que nem uma banda de rock ali, aquele outro figurino, né? Até vê, né? Por exemplo, eu tava ouvindo o Smashing Pumpkins, eles lançaram umas coisas novas. E o Billy Corgan, ele é todo estiloso, assim, do jeito dele. Ele tá tocando de vestido, com um vestido todo preto, assim. Ele bem mais velho, né? Com a barba branca, assim, com as unhas todas pintadas. Um estilo bem gótico. Lembra o Pinhead, por exemplo. mas um vestido de tecido. Então, assim, é umas coisas que já fogem, né? Por isso que eu falo que o kilt é legal, acho bem legal, mas dá a impressão de que ele tem essa fuga. Mas é tradicional, tem uma desculpa. Tipo, eu vou usar o kilt. Mas é porque lá os escoceses usavam. Quando foge, né, do padrão, vamos dizer assim, que não, é uma saia mesmo, não tem nada a ver com o kilt, é uma saia, um vestido, sei lá, dá a impressão de que a pessoa que está se vestindo está mais, tipo assim,
mais, vamos dizer assim, mais ousando mais o que ela quer fazer, entendeu? Não, quero botar um vestido mesmo, sabe? Tipo isso. E o kilt dá essa impressão de que ele ainda tem essa coisa. Ah, mas tem essa justificativa. Eu tô de saia, mas é um kilt, é uma saia tradicional escocesa, que veio lá da guerra, parará, que os homens usavam, sabe? Dá a impressão de que é uma desculpa, entendeu? Não tô falando que tá errado, sabe? Mas tem esse sentido, sabe? Essa visão. E aquele outro tipo de roupa, assim, talvez seria mais comum, não sei, entre aspas, né? Mas aí tá. não Veja, tem certo e Marcelo, errado, né? Eu não teria problema de trabalhar assim. Uhum. Entendeu? Eu acho que tá um pouco over demais assim pro dia a dia, mas eu não teria problema de usar, porque aí eu acho que entra na conversa que a gente estava tendo, né? O que é normal e o que é anormal. Uhum. Né? Então, como ele falou, você ir num bom corte, se eu sou advogado e vou trabalhar de terno, por exemplo, qual é o problema de você ir, por exemplo, assim, para representar alguém? Uhum. Para mim, essa pessoa está bem vestida. Ele não está fantasiado. Uhum. Eu acho que é isso que a gente precisa ter esse paradigma, né? O cara está fantasiado de escocês. Uhum. Né? Não sei, né? Tipo, não usar só no carnaval, né? Eu tava falando com o Rodrigo, que a gente ia gravar sobre kilt. Aí eu falei, você usaria um kilt, Rodrigo? Ele falou, só no carnaval. Uhum. Então, mas é isso que eu tô falando, porque e o kilt dá essa impressão de que tem uma justificativa, que é uma coisa masculina, entendeu? Quando você desconstrói, talvez, pensa, você usa uma roupa que você não veria um homem usando, talvez tenha choca mais, ou é mais diferente ainda, sabe? Isso que eu quero dizer, sabe? Mas aí, ó, o velho chiquetoso. Sim, é legal pra caramba. Mas ainda que eu falo, ó, ele tá tradicional, né? Você olha e você fala, ele deve ter, escocês, ou sei lá. Aí aquela outra ideia, o que eu quero dizer é que ela foge, sabe? Assim. E daí, esse fugir do normal eu acho interessante, sabe? E que nem você colocou lá o cara de terno com a saia, que a gente tava vendo antes, né? Então, assim, eu acho interessante também, sabe? Assim, não ter essa coisa do tradicional ali, sabe? Talvez, da tradição. Ou uma roupa, por exemplo, de tradicional oriental, né? Alguma outra coisa, né? Tem umas coisas... Eu tava vendo umas ali que era uns modelos de... isso é steampunk, né? Eu procurei como gótico, alguma coisa assim. Então, um monte de modelo que veio era sempre aquele modelo lá, que é uma calça com uma saia por cima, assim, da calça, sabe? Que a Bel falou, é uma calça com uma jaqueta amarrada na cintura. Não, uma jaqueta vestida ao contrário. Vestida ao contrário. Uma jaqueta, aí você veste a jaqueta, entendeu? Aí você amarra, já botou, dá uns nós, aí vira uma calça. Vira uma calça, né? Então, mas é mais ou menos isso. Aqui já é diferente, né? Quase sai do kilt aí, ainda tá. Uhum. Não, mas é o social ainda, é o social completo. Né? Tá bonitão aí, ó. Tá super bacana. Sim, o blazer, ele tem que... legal. Deixa eu perguntar um negócio aí. O blazer tem que ser da mesmo... Ai, meu Deus, como chama a estampa? O tartan? Tem que ser do mesmo necessariamente. Geralmente, algumas pessoas até fazem, mas assim, não é necessário que seja... na mesma padronagem da saia, né? E outra coisa, como eu falei, tem várias modelagens e diferencial na manga, recortes, enfim, então não tem essa coisa de ser, tem que ser certinho, não. Eu até já peguei algumas peças para fazer que o cliente queria a saia numa padronagem, o blazer em outro, ou o colete de outro jeito, com outro recorte, com outra gola, então não tem muito isso tem que ser exatamente certinho nesse modelo, entendeu? Posso fazer uma pergunta? Mas aí você não acha que começa a ficar um pouco assim, junino? Assim, meio de festa junina? Assim, Junino. Misturar. Isabel, pior que não, entendeu? Eu no início, eu vou ser bem sincero com você, eu no início eu achei estranho,
Mas depois eu comecei a ver que fica bem interessante, porque não fica aquela cara de conjuntinho, sabe, de escola. Fica bem, eu acho que fica até moderno você fazer esse mix, né, de cores, um mix de estampas ou um mix de tecido. Eu acho que é bem interessante. Não fica junino, não. Não, mas aí não é uma escolha aleatória, né? Você coloca os tecidos lado a lado e vai vendo aquilo que você acha que encaixa um com o outro, né? Não dá pra ser aleatório. Não é aquela coisa, entendeu? De qualquer jeito. Isso aqui não, entendeu? Tem todo, assim, um estudo, na verdade, né? Para ficar nada assim, vou fazer de qualquer jeito ou jogado sem, entendeu? Padronagem certa que combine. Entendi. E aí, deixa eu fazer uma pergunta, né, assim, claro, a gente já conversou até fora, mas uma pergunta, assim, bem, para quem está ouvindo, assim, hoje, se o cara quiser fazer, gostei do podcast e eu tô a fim de mandar fazer pelo menos um look completo para usar num evento X ou mesmo ir trabalhar. Enfim, eu quero enfiar nisso de cabeça. Quanto que o cara banca um traje completo, que é o jaquetão, o colete, acho que né, a saia, tudo mais. Mais ou menos, assim. Peraí, cortou um pouco a tua... Eu não entendi muito bem. Não, a pergunta é assim, quanto que o cara desembolsa hoje se ele disser para você, eu quero um traje completo? Né? Para sair bonitão na foto, eu quero ir num casamento e vou nesse visual completo, jaquetão, kilt, colete, tudo. Tá. Isso você diz em valores, né? Isso ficaria por volta de 800 a 1.200 reais um traje completo. Boa. Posso te falar uma coisa? Pode. Eu fui em Maringá, no shopping, semana passada. A média de terno, um terno bem cortado, né? Não estou falando terno modelito evangélico, estou falando um terno bem cortado. Né? Um terno bem cortado estava na média de 2.100. Né? Ali numa loja também nem era, porque aí das lojas assim, mais granfo, assim, daí já estava. Mas assim, o preço médio, 1.800, 2.100, o preço médio dos ternos. Tá? Então, voltando lá para o começo da conversa e falando do preço de uma alfaiataria, você está cobrando metade de uma loja de shopping. Voltamos lá no começo da conversa. Então, quer dizer, uma pessoa como a Isabel, que não usa alfaiataria muitas vezes, pode ser muito mais por desconhecimento e achar que a alfaiataria é um troço que vai ser super caro, do que realmente ser algo impeditivo. Concorda? Faz sentido? Sim, você falou tudo, e é verdade. É bem isso aí. Eu até brinco, né? Que o caro sai barato e o barato sai caro. Então, assim, às vezes as pessoas associam uma peça de alfaiataria, vamos até ser bem específico, uma saia kilt, que tipo, nossa, eu vou deixar os rins, ainda vou deixar o coração de garantia, entendeu? E não chega a ser tanto assim, né? Às vezes você vai ver um terno aí que tá E outra coisa, de 2.000 a 3 e pouco, como se você pegar um terno Ricardo Almeida, os mais baratos é de 3 a 4 mil reais. E você parcela, Luiz? Em Dá 12 pra comprar vezes. parcelado e faz no cartão. Em 12 vezes com desconto para estudante. Olha aí, tá ó. bom, Isabel? Tá ótimo. A Bel vai realizar o sonho dela de ter um kilt de verdade, ó. Não, tem um segundo kilt, segundo né? kilt. O meu de mentira. De mentira, né? Ela tem um kilt de festa junina e quer agora um de verdade. Vai ter um de verdade. Mas o meu era bonitinho, tá? Eu gostava muito dele. Mas é que aí acho que tudo isso, Bel, você falou, inclusive, dessa coisa de coxa rala, não sei o que, vestimenta, tudo mais.
eu acho que tudo isso tem a ver com a pessoa, com a personalidade da pessoa, o próprio biotipo da pessoa, né? Acho que tudo isso vale pensar, né? Que senão, por exemplo, tem gente que dependendo da altura, né? E do corte, o cara vai sair de kilt e vai parecer o anão do Senhor dos Anéis. Então, né? E tem tudo isso, né? E até acho que uma das coisas que a alfaiataria faz, e eu defendo meu pai alfaiate, uma das coisas que a alfaiataria faz é impedir que o cara faça esse tipo de coisa. Esse tipo de erro, que o alfaiate vai dizer, cara, isso aqui não casa, né? Se o cara insistir, tudo bem, mas né, você vai orientar, você vai dizer, olha, né, de repente essa composição aqui você pode fazer de outro jeito, que vai ficar mais legal para você. Né? Eu acho que tem tudo isso. Acho que esse é o papel do alfaiate ali, né? Porque senão ele vai ser um pregador de botão, não é o alfaiate. Né? E se você vê o próprio Kingsman lá, aquele filme, né, dos Homens da Rainha, eles falam isso, né? Tudo com estilo, né? Tudo estiloso o negócio. Mas eu acho que tem isso. Acho que a alfaiataria ela trabalha para o cliente especificamente, não para o mercado. Acho que isso é uma diferença que é legal de colocar. Porque quando você tem uma confecção, você está trabalhando com o mercado da roupa de esportiva, por exemplo. Do cara, estou fazendo moda para quem vai na academia. E não para uma pessoa. Você não está vestindo um atleta. Você está vestindo, né, o sujeito indeterminado, né? Agora, a alfaiataria em si é para a pessoa. Você está em função do seu cliente. Isso é outro enfoque totalmente diferente, eu acho, pelo menos. Não, mas é isso mesmo. O trabalho é bem direcionado, né? Eu tive uma situação, saindo um pouco da saia kilt, mas dentro do contexto. Eu recebi uma cliente antes da pandemia que ela queria que eu fizesse um vestido, que ela ia ser madrinha do casamento. Aí ela, Luiz, tirei a primeira medida, a primeira prova, enfim. Eu falei assim, olha, a senhora vai passar por 4 provas para a peça final. Não, você faz isso, você já tira minhas medidas e manda o vestido pela minha filha. Eu falei assim, olha, se a senhora quer uma peça assim, eu aconselho que a senhora vá até na Renner, na CIA e compre já um vestido pronto. Porque, assim, o trabalho de alfaiataria, o que o Anderson falou, é um trabalho bem direcionado, né? É como se fosse, assim, um atendimento médico, que você vai ali atender, passar o remédio, até ver que o paciente está bem, está curado. Então, é mais ou menos assim. Resumo da ópera, ela passou pelas 4 provas comigo. E ela era uma senhora baixinha, bem gordinha, né? E quando ela colocou o vestido, na última vez, ela falou assim, eu não acredito. Dá a impressão que eu estou com 1,80 m de altura e que sou magérrima. Então, eu falei assim, então é esse que é o trabalho do alfaiate. Esse é o trabalho de costura. É fazer uma peça que ela encaixe perfeitamente no seu corpo, no seu padrão físico, na sua altura, e que deixe você super elegante e você se sinta bem. Não é como a senhora falou que queria um vestido e eu entregasse para a filha da senhora. E não é esse o trabalho que eu faço. Então, é mais ou menos também a questão da saia kilt, né? Ela é bem direcionada. O próprio Anderson, conversando comigo, eu falei assim, olha, eu preciso disso, eu preciso dessas medidas, entendeu? Porque, assim, eu não vou pegar uma saia kilt que eu tenho em estoque e, tipo, aqui, ó, tá aqui, pode vestir e você vai ficar ótimo. Não. É tudo direcionado, é tudo pensado, medidas, não existe isso, eu vou dar o jeitinho brasileiro na peça e vou fazer aqui, ou ele está gordinho, ou ele está magrinho, ele que se vire. Não, é uma peça que ele vai vestir e aquele velho ditado, vai cair como se fosse uma luva. E esse é o trabalho do alfaiate. Isso é fantástico. Eu assim, sou apaixonado por todo esse trabalho customizado, digamos assim, porque é isso, né? Eu vejo que, de novo, talvez eu seja um apaixonado, né? Velho, né? Velho é uma merda. Mas é que assim, mas é porque eu acho que esse olhar para a pessoa
e entender que uma pessoa é diferente da outra, eu acho que é todo diferencial. Né? Eu, por exemplo, lá no shopping, eu não comprei nada, eu prefiro comprar hoje, né, até pelo valor que ele falou, 2 trajes completos, que saia, inclusive, um pouco mais caro do que o que tem lá no shopping, mas que me atenda de acordo com o que eu quero. Porque eu não estou comprando mais ou menos do que eu quero, estou comprando o que eu quero. Né? E aí esse cuidado, esse olhar para a pessoa é essencial. Eu entendo assim. Né? E, de novo, eu acho que não é elitizar uma coisa, é o contrário, é você tornar o mercado um pensamento. Desculpa cortar você, Marcelo. Desculpa. Não, é só pegando o gancho lá que a gente estava falando do estilo e tal, assim, a Bel até citou, né, que no começo que ela falou que a saia eu não gosto muito porque me incomoda em algum certo sentido. Acho que o que mais me intriga, assim, me chama a atenção, por exemplo, em uma saia ou um vestido, sei lá, uma roupa diferente assim, não é nem o conforto, é o estilo ser diferente mesmo, sabe? Tipo, eu acho que é isso que as pessoas vão atrás quando vão procurar, por exemplo, talvez um trabalho mais direcionado de um alfaiate, né? Ou, não, eu quero isso aqui, né? Eu quero, sei lá, esse modelo, esse personalizado mesmo, né? Acho que é mais ou menos por aí, assim, sabe? Ou se for um estilo mais diferente, a pessoa já vai direcionar, eu quero isso aqui, dá para fazer, não dá? O alfaiate acho que vai ter esse trabalho de falar, ó, não vai ficar bom, tem que fazer assim, o caimento é tal, né? A mesma coisa, sei lá, de alguém que vai cortar o teu cabelo, alguma coisa assim, né? Fala, ó, desse jeito aí não vai dar certo, né? Você já pensou em fazer assim? Né? Tipo isso, né? Eu acho que é mais ou menos essa ideia. Justamente, é o que eu falo, acho que você falou tudo. Para complementar isso, eu falo que, na verdade, é transformar ou fazer que a roupa seja objeto do desejo, né? Que a pessoa veja, assim, nossa, eu quero isso aqui, entendeu? Vai ficar perfeito. É por isso que é um trabalho, ele é bem direcionado, né? Como eu falo, é uma consultoria que você faz mesmo com a peça e com o cliente, né? Estudar todo o tipo físico do cliente, e às vezes você acaba sendo um pouco psicólogo do cliente, né? Para você entender o porquê. Então tem tudo isso. Então é um trabalho realmente, eu falo de médico, psicólogo, costureiro, né? Sim. Ô Luiz, pra gente ir indo para uma reta final do nosso bate-papo, a cara do Goi, ele sempre fala que eu que corto o papo. Mas só pra gente, acho que era importante, por exemplo, para alguém que quer fazer o teu trabalho, ir atrás do teu trabalho, fazer algo contigo, como que a gente encontra para quem tá fora de Curitiba? Você tem rede social? Como que é? Como que é o atendimento? Você atende pela internet? Como funciona? Isso. Vamos agora até usar o exemplo do nosso amigo Anderson aqui, né? Que ele falou assim, olha, mas eu não estou em Curitiba. Eu falei assim, olha, não tem problema. Então, assim, eu tenho o Instagram, né? Que é o Luiz Santana Atelier, né? Eu tenho outro Instagram também, que é o Luiz Santana Underwear, que é uma outra linha que eu trabalho. Mas vamos voltar para o ateliê. Então, o primeiro contato, a pessoa vai ver as peças, né? Aí, em seguida, a gente vai para o WhatsApp. Ali é todo um trabalho. Digamos, quando a pessoa, o caso de vocês, estão fora de Curitiba, eu faço todo um trabalho de pergunta mesmo em relação a medidas. Me passa a medida, me passa o tamanho. Mas eu não sei. Não, então eu vou te mandar. Na verdade, eu até fiz um esboço, mas eu tenho uma ficha técnica que eu mando para o cliente. Ele vai tirar todas as medidas dele. Não tem assim, eu não vou conseguir fazer. É impossível, porque vai uma ficha mesmo, com desenho de um manequim, de um modelo. Então, tem cintura, quadril, cava, ombro, pescoço, tudo ali que eu preciso, eu mando para o cliente, né? Aí vem a parte do tecido, né? Geralmente, assim, eu tenho muito problema quando o cliente fala, mas eu quero uma saia que seja vermelha, mas tem uns risco verde, não sei o quê. Eu falei assim, olha, existem alguns tecidos que eu até consigo
outros não. Então, eu posso levantar uma pesquisa para você, junto com os fornecedores, te mando a foto e aí você escolhe o tecido. Ah, mas eu quero específico laranja com verde. É difícil, até tem, mas assim, você encontrar. Então, eu faço todo esse trabalho primeiro, mando as amostras de tecido através de foto, ó, tá aqui, escolhe, aí a gente vai para outra parte de confecção da peça. Então, assim, como eu falei, é tudo direcionado do início ao fim. Não é aquela coisa que eu vou pegar uma saia, ah, não, tem essa aqui bonitinha, combina com você, pode levar. Não é esse. Então, funciona assim. Geralmente, como eu falei, começa pelo Instagram, do Instagram a gente vai para o WhatsApp, faz todo esse trâmite, né, de ficha técnica, de padronagem, enfim, para fazer o trabalho e realmente apresentar o que o cliente pediu. E qual que é como chega no teu Instagram? Tá. O meu Instagram, que é o Luiz Santana, né, ateliê, né, e depois em seguida tem o link que a pessoa já adiciona o WhatsApp, que é onde é feito toda essa negociação. Né, geralmente, foi até bom uma coisa que eu queria frisar, eu abro uma ficha técnica e uma ficha de pedido do cliente. Então, o caso, de repente a pessoa está em São Paulo, está em Minas, então, anotei ali no WhatsApp e deixei para lá. Não, aí eu vou abrir uma ficha técnica de pedido, com o nome da pessoa, tudo bonitinho, endereço, preciso do CEP, que tem a questão de fazer uma cotação do valor da peça, quanto que vai ficar para envio, e é tudo direcionado para a peça chegar impecável e chegar certinho para o cliente. Legal. Ah, legal. A gente coloca o linkzinho depois do teu Instagram, tudo certinho, na descrição do episódio, quando a gente for lançar, né? Daí as pessoas que tiverem interesse já vão lá, clica, a gente divulga também e um ajuda o outro. E a Bel consegue fazer o kilt dela. Ah, não, mas dá pra você. Eu vou deixar meu Pix aqui então também. deixa um Pix pra. Vamos fazer uma hashtag ajude a Bel a comprar o kilt. Comprar o seu meu kilt, minha vida. A verdadeira ela. Uma coisa bem importante. Tempo da saia. A saia, na verdade, ela leva um dia para ser feita. Olha aí. Só? Pode ser hoje, Bel. Olha aí. Pode ser hoje. Mas o que acontece? Eu estou falando para vocês, mas assim, geralmente eu dou de 2 a 3 dias, porque ela precisa passar por um processo químico, que é um produto que eu tenho que colocar no tecido para ele ficar mais rígido e você pode vestir a sua saia kilt, sentar, levantar, que ela não vai amassar e nem vai desfazer os plissados. Como se fosse um engomado assim? Isso, bem no popular, engomar a saia. E pode lavar depois? Aquela pergunta, Olha, né? Isso, né? O ideal, foi uma boa pergunta, que também ia comentar, o ideal é que seja lavado a seco, porque esse produto ele vai sair. Ele vai até ficar um tempo impregnado, mesmo depois da lavagem, ele vai ficar um pouco impregnado na saia, mas não vai ficar 100%. Então, o ideal é que seja lavada a saia seco. Uhum. Legal. Em máquina de secar, não, elas perguntam. Não! Tipo, a maioria das pessoas não sabe, né? Os casacos de cachemir, na verdade, não se lava. Tem que ser lavado assim. Você sabe que eu tinha um casaco de cachemira, né? E aí meu marido, na época namorado, ele pegou e enfiou na máquina. Nossa. E nunca mais eu consegui recuperar meu casaco de cachemira. Ainda tem a questão, Isabel, da conservação do casaco. Não sei se você sabe como conserva um casaco de cachemir. Não sei porque eu não tenho mais, né? Na época ele tava bem. O casaco de cachemir, ele tem que ser guardado dentro da geladeira. Olha aí. Lá no congelador, como vocês dizem aqui no freezer, né? Uhum. Caramba. E é interessante que você põe ele dentro da geladeira, tira, ele não congela, não fica duro, não fica molhado, nem nada. Então, conserva assim. Eu tenho os casacos de cachemir que eu trouxe de fora, e de vez em quando eu deixo
De uma semana a um mês, às vezes, dependendo, eu deixo 3 meses dentro da geladeira. Caramba. Isso ajuda contra o mofo também? Não só contra o mofo, mas a lã ela fica mais macia. É uma forma de proteger, porque o cachemir, na verdade, é uma lã, é natural, né? E justamente vem de uma região que é extremamente fria, né? Então ela precisa dessa situação de conservação. Que legal. Aproveitando, então. Mas é sempre freezer, tipo, você tem freezer se você tiver muito casaco com cachemira, ou você coloca, deixa um tempo e depois tira? Peraí, só volta de novo porque cortou o teu áudio, por favor. A pergunta é se eu preciso comprar um freezer para ter meu guarda-roupa dos casacos de cachemira, ou eu posso deixar um tempo e tirar. Não, você não precisa comprar um freezer específico para isso. Você pode deixar lá um tempo e tirar, como eu falei. No máximo 3 meses a peça dentro da geladeira, né? No freezer mesmo, no congelador. E deixa lá, tirou. E a questão para até você embalar, o ideal é você embalar em sacos de papel, não colocar em sacos plásticos, né? Olha só. Bem melhor. Isso. Que loucura. Se você só pode usar quando estiver fazendo lá fora, menos, entendeu? 0 graus em Campo Mourão aí. Quando tiver frio em Campo Mourão, aí você pode usar seu casaco de cachemira. Pois é. Tenho certeza que a Bel acho que ficou rindo da minha pergunta, mas ela já pensou em ter uma câmara fria no quarto só para poder guardar o quê? O marido, depois dele estragar. Depois de estragar o casaco dela. Eu fiquei procurando na internet o que fazer, aí falaram pra colocar. Ai, o que era? Não. Naftalina. Acho que era hidratante de. Já tava estragado, né? Aí você fica tentando qualquer coisa, tipo hidratante. Jaqueta? Pra cachemira que encolheu. Eu não consegui resolver. Não tem jeito. Não tem jeito. Encolheu. Porque, assim, é um grande erro, as pessoas compram os casacos de cachemir, usa, sei lá, 1, 2 vezes e põe para lavar na máquina. Não, tem que mandar para a lavanderia, lavar a seco, entendeu? Existem os produtos deixa eu falar bem no popular, como se fosse um jato de vapor que é jogado na peça com produtos químicos, né, que não é tão químico assim, que é a lã natural, para proteger e limpar. Então, quer dizer, não vai encolher. Agora, você colocou lá na sua máquina e rodou lá, colocou amaciante, pôs para secar, você vai ter uma baby look de cachemir. Eu fiquei pensando que um dia minha filha podia usar quando ela tivesse uns 14, 13 anos, assim, aí vai estar cabendo nela e ela pode usar, mas acho que eu não tenho mais o casaco. Perdi, já mandei embora. Mas foi muito triste, eu fiquei muito triste na época. Eu vi agora que uma pessoa escreveu alguma coisa, põe para lavar com vinagre. O vinagre, ele até funciona, mas dependendo também da torção, ele acaba sendo corrosivo na peça. Que o vinagre não deixa de ser um ácido, né? Sim. Que é o grande erro das pessoas também usar o amaciante na roupa, né? Que mancha, estraga, endurece. Aí, na verdade, no lugar do amaciante, você tem que usar o vinagre com alguma essência que você goste, de cheirinho, enfim, entendeu? Porque é bem melhor. Então, assim, enfim, é vivendo e aprendendo. Que interessante. Mas bom demais. É isso aí, né? Agradecendo a presença ilustre, Luiz Santana. Depois eu tenho que procurar você no Instagram. Eu tava tentando achar, não encontrei, mas o Goya deve ter. O Goya me mandou. Beleza. Eu acho que eu não tinha salvado. Mas, enfim, muito prazer conhecer. Na verdade, obrigado. Esse é o segundo programa que a gente faz com alguém da moda, né, Goya? A gente fez um ano passado, eu acho. Só que foi mais específico sobre moda, né? Como que é a profissão de trabalhar com moda, essas coisas assim, tarará. E daí é bem interessante de ver como que as coisas, a moda mesmo, ela é um negócio que é vivo, né? Tipo, da mesma forma que a gente conversou lá,
a pessoa falou, né, de vários períodos, essas coisas vieram daqui, não sei o que, tarará. E você falando aí é uma coisa, tipo assim, de um conceito que a gente tá vestindo, que tá fazendo, que não sei o que é uma tendência, que não sei o que lá. Então é meio que social o negócio, assim, né? A maneira de se vestir, Sim, as coisas. É muito legal de ver isso também. E é isso, muito obrigado. Não é. Bom, a moda, de forma geral, ela é muito interessante para finalizar a nossa conversa, porque ela engloba, né, vários aspectos, né, religiosos, sociais, culturais, enfim, então é bem interessante mesmo. Mas eu fico assim muito agradecido por conversar com vocês três, adorei a conversa, né, e para mim foi uma honra estar aqui com vocês para a gente trocar umas ideias, né, sobre a saia kilt. E voltando, realmente, homem pode usar saia. Com certeza. Bom demais. É isso aí. Mais considerações, galera? Eu só queria agradecer a presença e dizer que é um prazer conversar assim ao vivo, né? A gente só falou via WhatsApp, né? Então é um prazer assim encontrar, falar ao vivo nossa, uma aula, né? Que nem essa mesma exposição final aí da Caxemira e dos produtos. De novo, é formação, né, Luiz? Então, cara, super aula, muito obrigado. Nós vamos continuar a nossa conversa, como eu falei, eu vou ter que abrir um crediário, um carnê contigo, né? E com certeza a gente vai indicar teus serviços aí, e quem sabe, né, Marcelo, a gente vai usar, eu pretendo usar até no dia a dia, né? Sim. Mas na banda a gente também ajude a mudar algumas mentalidades aí, o pessoal se inspirar para trabalhar e se vestir, né? Ficar na estica aí, lindão. Sim, com certeza. Devolvo a palavra para vocês. Queria agradecer também, Luiz, foi muito legal a conversa, né? Obrigado. Eu queria estar menos... Eu tô realmente sem dinheiro, senão eu já pensei em várias coisas aqui, porque é um casamento daqui a um mês, eu já tava pensando, será que eu consigo resolver esse negócio? Mas muito obrigada pela conversa e por tudo, viu? Mas, bom, eu agradeço mais uma vez, foi assim uma honra estar com vocês aqui. É sempre um prazer, né, a gente passar a informação, né, realmente certa, precisa, relacionada à nossa área, à moda, né, e assim tirar um pouco dessa visão, né, que as pessoas têm às vezes deturpada, né, de determinadas profissões. Mas assim, eu que agradeço a vocês e foi uma honra, e sempre que precisarem estarei à disposição.